dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Ezequiel, capítulo 46. Assim diz o soberano Senhor: a porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado e no dia da lua nova será aberta. O príncipe vindo do pátio externo entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará o Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará o Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia de sábado deverá ser de 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada com o carneiro será de 1 arroba, e a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá 1 novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá 1 arroba com o novilho, 1 arroba com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo, sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será de 1 arroba com um novilho, 1 arroba com um carneiro, e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de comunhão como o faz no dia de sábado. Então ele sairá e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente vocês fornecerão 1 cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês o trarão. Com ele vocês também trarão manhã após manhã uma oferta de cereal de 1/6 de arroba e 1/3 de galão de azeite para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal será feita em obediência a um decreto perpétuo. Assim o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto, que será apresentado regularmente. Assim diz o soberano Senhor: se da sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Se, porém, da sua herança ele fizer um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente a seus filhos, deles será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expulsando os herdeiros de sua propriedade.
Dará a seus filhos a herança daquilo que é sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado de sua propriedade. Depois, o homem me levou pela entrada existente ao lado da porta, até os quartos sagrados que davam para o norte, os quais pertenciam aos sacerdotes, e mostrou-me um local no lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal, para levá-las ao pátio externo e consagrar o povo. Ele então me levou para o pátio externo e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto vi um pátio. Eram pátios fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em volta de cada um dos 4 pátios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra, com lugares para fogo construídos em toda a sua volta debaixo da saliência. Ele me disse: estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo cozinharão os sacrifícios do povo. Ezequiel, capítulo 47. As águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região sitiada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. As fronteiras da terra. Assim diz o soberano, o Senhor: estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos seus antepassados. Esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo-Hamate até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Ramate, e indo até Azer-Aticon, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Azar-Enã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Ramate ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá até Aurã e Damasco, ao longo do Jordão entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até defronte de Lebo-Hamate. Essa será a fronteira oeste.
Distribuam essa terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que tenham filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento. Com vocês, a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 48. A divisão da terra. Estas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo-Hamat, Azar-Enã e a fronteira norte, vizinha a Damasco, próxima de Ramate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção. Esta margeará ao território de Dan do leste ao oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Azer do lado leste ao oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali do lado leste ao oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés do lado leste ao oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim do lado leste ao oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben do leste ao oeste. Margeando o território de Judá do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura e o seu comprimento do leste ao oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os Zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 km e sua largura 5 km. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagem. A cidade será o centro dela e terá estas medidas: o lado norte, 2.250 metros, o lado sul, 2.250 metros, o lado leste, 2.250 metros e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá para pasto. O restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado, com 12,5 km de cada lado. É uma dádiva sagrada, que, como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste e a partir dos 12,5 km da porção sagrada até a fronteira leste, e para o oeste a partir dos 12,5 km até a fronteira oeste. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá
do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim do lado leste ao oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão do lado leste ao oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar do lado leste ao oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon do leste ao oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas de Meribá-Cádiz, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções. Palavra do soberano, o Senhor. As portas da cidade. Estas serão as saídas da cidade. Começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento, as portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naftali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante o nome da cidade será O Senhor está aqui. Fim do livro de Ezequiel. 18 de setembro. O tema da mensagem de hoje é o Santo dos Santos, conforme o que está escrito em Ezequiel 41, 21. Todos os templos históricos de Jerusalém, o de Salomão, construído no período dos reis, o de Zorobabel, construído quando os exilados retornaram para a cidade, e o de Herodes, construído pouco antes do nascimento de Cristo, tinham um projeto semelhante e incluíam o Santo dos Santos, assim como o templo descrito por Ezequiel nessa passagem. O tabernáculo construído por Moisés no deserto também contava com esse compartimento. O Santo dos Santos era o santuário mais interior dentro do templo, o lugar da habitação da presença de Deus em meio ao seu povo. Uma cortina o separava dos outros compartimentos do templo, resguardando o Senhor do pecado do povo e o povo da santidade de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, essa cortina foi rasgada em 2 partes, de alto a baixo, conforme o que está escrito em Mateus 27, 51. Um acontecimento glorioso que revelou, provavelmente mais do que qualquer outro, a plenitude e o caráter definitivo da morte de Jesus. O acesso direto a Deus agora está disponível a todos os que creem. Por isso não há mais separação entre você e o seu Deus, porque quem abriu este acesso, quem é a porta de entrada, a ponte entre você e o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você tem acesso direto ao Senhor. Você não precisa de intermediários, de pessoas que intercedam por você para que você fale diretamente com o seu Deus. Ele está acessível a você por meio de Jesus. Basta orar a Ele e falar com Ele hoje. Vamos orar então? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, quebra na mente dessa pessoa toda crença limitante, toda mentira, Senhor, que a impede de falar contigo, de ter o livre acesso a falar contigo, Senhor. Que seja quebrada agora, Senhor, toda barreira, toda crença mentirosa de que ela precisa de intermediários, de outras pessoas para interceder por ela. Senhor, o acesso está aberto e que essa pessoa agora saiba, tenha a revelação divina, Senhor Jesus, a certeza no coração de que ela pode falar diretamente contigo por meio de Jesus. É isso que eu te peço nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.